Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula teórica aqui do nosso curso Day Trade. E bom, hoje eu quero conversar com você exatamente sobre análise técnica, análise gráfica. Antes de a gente começar esse assunto, eu quero te dizer o seguinte, tudo que a gente vai falar sobre Day Trade vai estar no âmbito da análise técnica, da análise gráfica, beleza? Então essa aula aqui não é para esgotar o assunto análise técnica, não é para esgotar o assunto análise gráfica, simplesmente porque a gente vai falar sobre muitas coisas mais para frente. Porém, nessa aula eu já vou dar os conceitos básicos de análise técnica, análise gráfica para você, assim como explicar para você porque que ela é importante e te dar um mapa aí para você já começar a seguir, beleza? Claro que quem é aluno Premium vai ter além do conteúdo que vai de graça aqui no YouTube. Então vamos começar aqui com o que é a análise técnica. A análise técnica é o estudo dos movimentos do mercado por meio de gráficos e mostra a variação do preço dos ativos na Bolsa de Valores como objetivo de prever as movimentações futuras. A análise técnica também é conhecida como análise gráfica. E ela é a ferramenta mais poderosa e eficaz para se ganhar dinheiro com oportunidades de day trade no curto prazo. Então, a ideia dela é simplesmente prever movimentações futuras através de gráfico que representa pra gente aí movimentos que o mercado faz, beleza? Isso precisa ficar claro para você, tá? Para que serve a análise gráfica? A análise gráfica vai ser ideal aí para apontar pra gente qual é o cenário mais provável de acontecer com o preço daquele ativo que a gente está negociando. Por quê? Porque ele vai se basear no coração e na alma de qualquer mercado, que é a lei da oferta e da procura. A análise técnica, ela busca estudar a interação entre a força dos compradores e vendedores para identificar qual o lado mais forte e assim a gente toma as nossas decisões, sejam elas de compra ou de venda. Com isso, a gente vai ter agilidade para nos posicionar ao lado do cenário de maior probabilidade e, mais importante do que isso, ter poder de reação para lidar quando houver uma mudança de cenário que a gente vai aprender já a identificar, beleza? Bom, por estar baseada no preço do ativo, levando em conta o equilíbrio entre a oferta e a demanda, a análise gráfica vai ser útil em qualquer mercado e ela vai ser utilizada para prever o cenário mais provável para uma ação, opção ou contrato, mini contrato de índice de dólar, seja em position, swing trade ou day trade, ou outras linhas de compra e venda em um período relativamente curto. Mas Pedro, me diz o seguinte, como é que funciona a análise gráfica? Eu já entendi que a análise gráfica, a ideia dela é prever um movimento futuro de acordo com movimentos do mercado passados, ok? Mas como é que ela funciona? Já entendi também que isso vai me ajudar a identificar qual é o melhor momento para compra, qual é o melhor momento para venda e também qual é o momento em que um movimento ele muda de direção, beleza? Antes ele podia estar comprado, agora ele vai para vendido, ou antes ele estava vendido, agora ele pode estar comprado. Mas como é que ela funciona? Bom, vamos lá. O preço de uma ação ou de um ativo, ele é simplesmente reflexo da interação entre os compradores e vendedores. É simplesmente isso. Se tiver alguém querendo comprar um preço a, sei lá, R$10, precisa ter alguém querendo vender o preço a R$10, senão ele não vai ser realizado, beleza? É simplesmente entre essa relação de compradores e vendedores. Se em determinado momento houver muito mais compradores do que vendedores, a demanda por aquele ativo vai aumentar, porque tem muito mais gente querendo comprar do que gente querendo se desfazer daquele ativo. Então a oferta diminui, porque tem menos gente querendo se desfazer, e a tendência é que os preços subam. Por outro lado, se o número de pessoas querendo vender aquela ação aumenta e o número de pessoas querendo comprar aquela ação diminui, ou aquele ativo diminui, os preços tendem a cair. Beleza? Vamos lá. Na análise técnica de ações... por que isso, Pedro? Simples. Porque vamos supor que eu tenho aqui 50 coisas para vender na minha casa, mas quase não tem gente querendo comprar. O que eu preciso fazer? Abaixar o preço. É por isso que o preço cai quando tem mais gente vendendo do que comprando. Beleza? Vamos lá. Na análise técnica, é como se estivéssemos olhando para uma guerra entre compradores e vendedores, tentando observar aí qual é o lado mais forte, com a ideia de nos alinharmos a esse lado mais forte para estar sempre do lado da probabilidade. No fundo, o que vai fazer você ser um trader vencedor ou não é se você está do lado da probabilidade, ok? Ou se você está apostando contra a probabilidade com uma chance maior de acerto ou com uma chance menor de acerto. É simplesmente isso. A ideia é que a gente esteja sempre do lado da probabilidade a partir do momento que a gente lê e identificar esse lado aí no gráfico, beleza? Bom, com a vantagem de que, se o lado mais fraco vier a reagir, por exemplo, a gente achou que agora seria um movimento de compra. E aí a gente vê que do nada o lado mais fraco, que era a venda, começa a reagir, o mercado começa a cair. A gente pode ter aí o poder de reação para nos alinharmos nesse novo cenário. Bom, qual é o objetivo da análise técnica? A análise técnica ela só funciona se ela for usada com o objetivo pelo qual ela existe, que é entender quais são os prováveis movimentos no preço e utilizar possibilidades para tomar decisões. Nem análise técnica, nem nenhum outro tipo de estudo
pode prever com total certeza se os preços vão realmente cair ou subir. Mas nem por isso entender os movimentos do mercado deixa de ter utilidade. Pelo contrário, vai ter muito mais utilidade do que você imagina. Por que é importante a análise técnica? A análise técnica, a gente sabe aí, a partir dela, que o mercado é formado por seres humanos. E que seres humanos têm, por natureza, seguir alguns padrões de comportamento e se comportar de acordo com tendências. O que a análise técnica faz, então? Ela tenta identificar esses padrões, essas tendências no comportamento dos compradores e vendedores para entender qual é o cenário mais provável para o futuro próximo. E ela vai utilizar estudos baseados em probabilidade estatística. Esse tipo de análise é mais uma forma de olhar o mercado. Existem outras, como a fundamentalista, por exemplo. Porém, a análise técnica é mais apropriada para prever quando o preço vai subir, cair ou se manter para aqueles que esperam boas oportunidades dentro do mesmo dia, na semana, no caso do swing trade, ou se desejam rapidamente se desfazer de uma posição. A gente vai ter a nossa próxima aula teórica, vai falar justamente sobre essa diferença entre análise técnica e análise fundamentalista e por que uma é melhor do que a outra para alguns casos e a outra é melhor do que a uma em outros casos, beleza? Então fica muito tranquilo que esse curso vai ser completo para você. Bom, a origem da análise gráfica aí foi na teoria de Down, que é a nossa próxima aula depois da análise técnica versus análise fundamentalista, a teoria de Dow, beleza? Que surgiu há mais de 100 anos a partir do estudo de Charles Dow, que na época era colunista do Wall Street Journal, o mesmo que deu o nome ao índice Dow Jones. Muito do que é aplicado hoje na análise gráfica veio dos estudos de Dow, nos quais ele fala sobre a repetição dos movimentos no histórico preço, ok? E assim você pode aí pretender utilizar a análise gráfica para operar na bolsa ou operar no mercado de derivativos. Você precisa estar a par da teoria de Dow e do que ela aponta. É por isso que hoje a gente vai passar alguns aspectos interessantes e importantes para você da análise gráfica, porém, na teoria de Dow, a partir da teoria de Dow a gente já vai entrar em teoria das ondas de Elliott e por aí vai, e aí as coisas vão ficando um pouco mais claras para você, tá? Quem é aluno Premium já vai ter isso tudo disponível aí na primeira semana, beleza? Quem não é aluno Premium vai ter que esperar aí 3, 4, 5 semanas para poder ter acesso a isso aí, e não vai ter acesso aos bônus. Vamos seguir aqui, de graça, né, no caso. Observação importante que eu preciso fazer para você aqui é: o que forma o preço das ações de uma empresa na bolsa não é a situação do país, ok? Os aspectos macroeconômicos ou das notícias que seja, mas sim da maneira que os compradores e os vendedores interpretam esses fatos na hora de tomarem suas decisões. Como, por exemplo, a gente teve aí, por exemplo, o impeachment da Dilma. Algumas pessoas podem dizer que esse impeachment foi bom ou que esse impeachment foi ruim. O que interessa para a gente que está operando na Bolsa não é a nossa posição política e ideológica, tá? O que interessa para a gente na Bolsa é como que os compradores e vendedores que estão negociando ativos na Bolsa e no exterior também, tá? Beleza? Porque a maior parte da bolsa de dinheiro que é negociado na bolsa vem do exterior. Então, como é que esses caras estão interpretando esse impeachment da Dilma? Se eles estiverem de bom humor com isso, então tende o mercado a reagir de uma forma positiva, para cima. Se eles não gostarem dessa movimentação, tende a reagir de uma forma para baixo. Então, tira da sua cabeça que a situação do país, ou uma notícia, ou um aspecto macroeconômico afeta o mercado. Na verdade, ele afeta indiretamente. O que vai realmente afetar o mercado, o que vai fazer realmente a diferença, é em quem está clicando para fazer as ações, para fazer as compras ou as vendas, né, as negociações. E quem faz isso são seres humanos. Então, vai depender da forma que os seres humanos que estão comprando ou vendendo ações interpretam esses fatos daí. E isso vai ter impacto na nossa análise gráfica. Bom, vamos então partir para a prática, rapidinho aqui para você. Vamos falar sobre topos e fundos, tá? Charles Dow, quando ele fez o estudo dele, ele falou que o mercado ele segue uma linha de tendência, que a gente vai falar logo o que é, mas ele segue essa linha de tendência fazendo topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. O que significa isso? Bom, vamos fazer aqui, eu vou riscar aqui na minha tela para você, beleza? Bom, vamos supor aqui um movimento em que eu tenho esse movimento daqui, tá? Beleza. O que significa isso, Pedro? Bom, muito simples. Significa que o mercado está fazendo um topo, ok? Depois ele faz um outro topo, depois ele faz um outro topo aqui, beleza? Vamos supor aqui mais um topo. Beleza. Pronto. Então isso significa o quê? Um topo ascendente. Beleza? Um topo mais ascendente do que o outro. Então, isso daqui são topos e você vai identificar isso aqui facilmente no gráfico. Agora, de outra forma, você também vai ter aí os fundos, tá? E o que seriam os fundos? Eu vou aqui riscar de novo uma onda, beleza? Que a gente vai identificar bastante lá no nosso gráfico. Então, isso daqui são topos e fundos que, nesse caso,
também são ascendentes. Olha só. Quando a gente tem topos e fundos ascendentes, ó, topos e fundos ascendentes, isso significa que a gente tem uma LTA. O que é uma LTA, Pedro? LTA é uma linha de tendência de alta. Antes de a gente falar sobre a linha de tendência de alta, eu quero te dizer que identificar topos e fundos, bem como os grupos deles, vai ser muito útil na sua estratégia como investidor. Porque você vai identificar aí possibilidades de compra ou de venda quando você souber qual pode ser o preço máximo e qual pode ser o preço mínimo que o mercado está disposto a fazer negócios. E aí a gente tem aqui então uma tendência de alta. Pedro, o que é uma tendência de alta? Muito simples. Eu vou traçar aqui para você mais uma vez o movimento, tá? Traçar para você aqui mais uma vez o movimento. Então a gente tem aqui uma tendência de alta. Aqui, ó. Mas Pedro, como é que eu identifico o que é uma tendência de alta? Sim, as tendências de alta elas vão se formar quando a força compradora ela é mais forte e ela domina o mercado. Ou seja, o que significa isso, Pedro? Mais investidores estão dispostos a comprar, portanto, a demanda pelo ativo aumenta, fazendo com que o seu preço suba. Então a gente visualiza uma linha de tendência de alta quando existem topos e fundos consecutivos ascendentes. Beleza? Até aqui? As linhas de tendência de alta são um ótimo indicativo para os investidores que querem aproveitar as altas para vender ações, opções, contratos ou até mesmo comprar antes que elas subam mais. Beleza? Então, tranquilo até aí. Agora a gente vai falar num movimento quando existe a linha de tendência de baixa. Então vamos supor que o preço está fazendo aquilo que a gente está vendo até agora, tá? E do nada a gente começa a ver um movimento contrário, onde ele começa a despencar. Beleza até aí? Tranquilo. O que significa isso, Pedro? Significa o seguinte, a gente tinha aqui uma linha de tendência de alta, tá? E num determinado momento, esse ativo, ele cruza essa linha de tendência de alta e ele começa a fazer topos e fundos, olha aqui, topos e fundos, ó, fundo, peraí, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então ele começa a fazer fundos descendentes e topos também descendentes. Isso significa que inverteu a tendência. Agora a gente tem uma LTB. O que é uma LTB? É uma linha de tendência de baixa. Tranquilo até aí? Show de bola até aí? Beleza, porque eu vou me utilizar dessa mesma formação de gráfico para a gente poder aprender um próximo ponto. Então, até agora você já viu o que são topos e fundos, que quando topos e fundos são ascendentes, a gente tem uma linha de tendência de alta, que é essa daqui, e quando a gente tem topos e fundos descendentes, a gente tem uma linha de tendência de baixa. Tá? Vou conversar com você sobre suportes e resistências, tá? Suporte e resistência são figuras gráficas que vão ser percebidas aí quando o preço ele não vai passar de um determinado patamar, tá? Por exemplo aí, seja o valor mínimo ou o valor máximo. O suporte ele vai acontecer quando os preços chegam sempre a um valor mínimo, que varia pouco em períodos futuros no gráfico, quando há queda no preço e assim vai se formar os fundos consecutivos. Então, vamos fazer aqui, só para te dar mais um exemplo, vamos fazer aqui um exemplo de um suporte, uma resistência, tá? Então, eu tracei aqui uma onda, beleza? Uma determinada onda, que mais pra frente você vai entender um pouco mais qual é o nome dela, etc, para que ela serve. E aqui, a gente vê que o preço deu um primeiro baque aqui, tá? Numa resistência, e depois ele veio aqui e rompeu essa resistência. O legal é que você vê aqui que cada fundo desse daqui pode ser um suporte, beleza? Pode ser um suporte, no qual também, olha só que coincidência, os suportes sempre vão ser na nossa linha aqui de tendência, tá ok? Possivelmente, lógico que isso aqui não é uma regra, o mercado ele pode variar para cima ou para baixo aí. Então aqui a gente tem uma resistência, que é quando o preço vai até lá em cima e não consegue romper, beleza? Ele chega num ponto máximo daqui e é visualizado como vários topos aqui, então ele tem várias resistências. E aí, o que acontece que é bacana? Quando ele bate numa resistência e ele não consegue romper, normalmente ele volta até um suporte, tá? Isso precisa ficar claro para você. Então ele vai até uma resistência, não consegue romper, volta até o suporte.
Aí quando ele rompe essa resistência, olha o que acontece aqui, ó. Ele rompeu essa resistência, tá? Ele rompeu aqui essa resistência, vou mostrar a resistência nesse momento aqui. Ele rompe a resistência e ele vai buscar uma nova resistência e olha só qual é o ponto de suporte anterior. Bacana, né? O ponto de suporte anterior é exatamente na resistência anterior. Isso não é uma regra, tá? Mas olhando no gráfico, como os alunos primos aqui, eles vão ter essas representações no gráfico, eu vou gravar uma aula bônus dessa aula daqui, já está no ar agora, para se você está vendo esse vídeo, já está no ar, que é exatamente isso. Vou mostrar no gráfico para você como normalmente esse movimento daqui acontece. Então você começa a entender mais que isso daqui é um suporte, beleza? Isso daqui é um suporte, esse suporte ele foi rompido aqui, beleza? E foi buscar um outro uma outra resistência que vai voltar aqui justamente em mais um suporte, depois ele vai buscar uma outra resistência que vai buscar mais um suporte, beleza? Então isso aqui são suportes e resistência numa tendência de alta. Agora vamos ver o contrário, vamos suporte e uma resistência numa tendência de baixa, beleza? A tendência de baixa a gente já sabe como é que ela é formada a partir de topos e fundos descendentes, beleza? Topos e fundos descendentes. Então a gente tem aqui uma tendência de baixa, onde quando ele bater no ponto máximo é uma resistência e quando ele bater no ponto mínimo é um suporte. Então aqui a gente tem uma resistência, um suporte. Aqui a gente tem uma resistência, um suporte. Aqui a gente vai ter mais uma resistência, mais um suporte. Beleza? Então aqui a gente tem um movimento de baixa. Tá? Deixa eu só traçar isso para você, que é uma linha de tendência de baixa aqui, tá? Com topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos descendentes. E aqui a gente tem as resistências e os suportes. Beleza? Então, até aí tá tudo explicadinho. Vamos seguir aqui. O que é um suporte em linha de tendência de alta e o que é uma resistência em linha de tendência de baixa? Deixa eu traçar aqui um movimento para você, para a gente poder encerrar essa aula daqui. Deixa eu só traçar ele aqui, bonitinho. Opa, pronto. Tá bom até aqui. Beleza. Então aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, que a partir do momento em que é cruzada essa resistência, a gente tem configurando aqui uma linha de tendência de baixa. As nossas linhas de tendência de alta, por definição, elas vão ser sempre suporte. Tá? O que significa isso? Significa que sempre que o preço chegar nesse movimento de suporte aqui, eu vou querer comprar esse preço, beleza? Então a nossa linha de tendência de alta vão ser sempre pontos de suporte, beleza? E a nossa linha de tendência de baixa vão ser sempre pontos de resistência, tá? Onde chegando nesses pontos daqui, eu vou querer pensar em venda. Bom, muito conteúdo, tá? Muito conteúdo que eu passei para você, porém, basta que você entenda o seguinte. Análise gráfica e a importância dela. O que são topos e fundos? Quando são topos e fundos ascendentes, a gente tem uma linha de tendência de alta. Quando a gente tem topos e fundos descendentes, a gente tem uma linha de tendência de baixa. O que são suportes, ok? Suportes é quando o preço faz a mínima, beleza? E o que são resistências, que é quando o preço faz a máxima. E aqui, por definição, você acabou de ver que em linha de tendência de alta, tá? A gente vai ter sempre, quando o preço voltar na linha de tendência de alta, a gente vai ter formando aqui os nossos pontos de compra no nosso suporte, beleza? E quando a gente tiver uma linha de tendência de baixa, a gente vai ter sempre aqui o preço batendo exatamente no lugar onde a gente vai querer vender, que são as nossas resistências. Beleza? Isso que precisa ficar gravado para você aí agora. Agora, qual é a questão, Pedro? Onde é que eu posso aprender mais se eu quiser aprender mais? Simples. Como todas as aulas aqui, a gente coloca aí vários bônus para quem é aluno premium. Então, os bônus dessas aulas são, eu vou fazer um apanhado dos melhores livros e os melhores autores aí de análise técnica e análise gráfica para você poder ter horas e horas e horas de leitura e de estudo sobre análise técnica e análise gráfica, tá ok? Isso aí vai estar uma lista lá já separada para os alunos premium. Mais um outro bônus, vão ser os principais pontos chaves para você estudar e você memorizar, tá? A teoria sobre análise gráfica,
como é que funciona, como é que forma uma linha de tendência de alta, o que forma uma linha de tendência de baixa, quais são os suportes, quais são as resistências, o que é um fundo, o que é um topo e como é que funciona a análise gráfica. Então você precisa memorizar esses pontos. Então eu vou fazer um papel para você imprimir e colar aí na sua mesa do computador para você sempre bater o olho e já saber o que é um ponto-chave, o que é um ponto de suporte, o que é um ponto de resistência, o que é um topo, o que é um fundo, onde eu compro, onde eu vendo. E então eu vou fazer isso tudo já também com gráficos para você só bater o olho e já saber. Mais um outro bônus são os slides dessa aula aqui que foram usados para você poder botar no seu iPad, no seu tablet, no seu celular e ir estudando. A transcrição de tudo que eu te ensinei aqui nessa aula em texto para você ir lendo, caso isso funcione melhor para você. E o melhor de tudo, que são as aulas, tá? As aulas eu gravei cada aula mostrando no gráfico os topos e fundos ascendentes, no gráfico, tá? No gráfico do ativo que a gente vai negociar. Mostrando os topos e fundos ascendentes, mostrando a linha de tendência de alta. A partir do momento que ela cruza essa linha de tendência de alta, eu vou mostrar para você a linha de tendência de baixa, a linha de tendência a linha de suporte, ok? E as resistências, quais são os melhores momentos de compra, os melhores momentos de venda. Para quem já for premium, já está mais na frente aí de quem está assistindo esse conteúdo grátis, lógico. E essas pessoas vão poder aí não só sair na frente, como também já ir se acostumando com o mercado do jeito que tem que ser. Então, os apanhados dos melhores livros e autores, os principais pontos-chave para você estudar e memorizar com gráficos, para você poder imprimir e estudar, os slides dessa aula, os scripts dessa aula e também as aulas de topos e fundos no gráfico, com linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, e as aulas de resistências e suportes também no gráfico, com, claro, o gráfico parado, mas mostrando ali o gráfico para você. Beleza? Então, se você quiser acessar todos esses bônus, basta clicar no primeiro link da descrição aqui no YouTube e se tornar um aluno premium por R$16,90 por mês. Você vai ter todos os nossos conteúdos saindo antes de todo mundo, assim como essa aula daqui já está disponível há mais de uma semana para quem é assinante premium, tá? E as próximas aulas, as próximas semanas já estão disponíveis também para quem é assinante premium. Então, vale a pena pra caramba você acessar lá. E, claro que eu preciso dizer isso para você, tudo que a gente ensinar aqui tem o cunho educacional, beleza? Amanhã eu te vejo na nossa aula grátis, prática sobre day trade, pra gente falar um pouco sobre a psicologia do day trade aqui na prática, tá? Quem são as pessoas, quem são os autores, onde você pode ter acesso a cursos gratuitos sobre psicologia do day trade e muito mais. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau! Parabéns por ter assistido esse vídeo até aqui, parabéns por investir tempo em você. Agora faltam duas coisas, a primeira delas é clicar nessa bola que você está vendo aqui na tela agora e se inscrever aqui no canal da Universidade Financeira para receber tudo em primeira mão. E a segunda delas é clicar no primeiro link aqui da descrição e ser um novo aluno gratuito da Escola de Finanças. Eu te vejo do outro lado. Tchau, tchau.